Então, pessoal do nono ano, vamos falar agora sobre a equação do segundo grau. Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau, já que a gente está estudando valor numérico e problemas com equação, tá bom? Então, agora eu vou falar um pouco sobre a equação. Então, a equação do segundo grau, a gente sabe que é o quê? É essa expressão matemática aí que tem um valor com o x ao quadrado, tá? O valor a, mais um valor b com o x, mais o c independente igual a zero, tá bom? Então, a equação do segundo grau tem essa cara aí quando ela é completa, quando tem os coeficientes a, b e c, tá bom? O a nunca pode ser zero, pois senão não ia existir essa parte aí do x ao quadrado, ia ser uma equação só do primeiro grau, tá bom? Então, a equação do segundo grau tem esses coeficientes aí. O a é o coeficiente que está associado ao x ao quadrado, tá bom? E o b, o coeficiente com o x, e o c é o coeficiente independente, ou seja, ele não depende da variável, ele não está associado a nenhuma letrinha, tá bom? Então, precisamos identificar a, b e c para o quê? Para resolver uma equação, para encontrar o valor de x, né, que zera essa expressão matemática aí, tá bom? Então, precisamos reconhecer quem é o a, quem é o b, quem é o c para jogar na fórmula, tá bom? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Menos 2x mais 2x ao quadrado mais 1. Então, ó, o a é quem está com x ao quadrado, ó. Pode vir embaralhado, sem ser na ordem, tá bom? Então, eu olho para essa expressão, o valor que está com o x ao quadrado é o valor 2. Então, o a é o menos 2? Não, é o 2, tá bom? É o valor que está com o x ao quadrado. O b, ó, o b que vai ser o menos 2, tá bom? Então, por mais que esteja na ordem, fora da ordem, precisamos reconhecer quem está associado a cada letrinha, tá bom? E não vai vir na ordem que aparecer a expressão. A, B e C vai vir menos 2, 2 e 1. Não. Você vai olhar para a letrinha. Bora fazer direitinho. Então, ó, quem está aqui com o x ao quadrado? Quando não tem nada na frente do x ao quadrado é 1. Então, o nosso A é 1. Quem está com o x? 5. Olha aí o B. É quem está com o x. E quem está sozinho é o menos 6, então é o C. Tá bom? Então, identificamos aí o A, o B e o C do primeiro exemplo. No segundo exemplo, quem é o A? O valor que está associado ao x ao quadrado é o 7. Então, o A é o 7. Quem está com x, né? O menos 10, então B é menos 10. E quem está sozinho, o termo independente, é o 26. C é igual a 26. Para que a gente precisa identificar? A gente vai já chegar na fórmula. Então, ó, nesses casos aqui, a equação está incompleta. Então, está faltando um dos coeficientes. O A nunca pode faltar, tá bom? Aqui temos menos x ao quadrado, significa que tem um menos 1 ali na frente, tá bom? O A é menos 1. O B é quem está com x, então menos 6. Agora não apareceu o termo independente, né? Então não apareceu C, C é igual a 0, tá bom? No exemplo de baixo temos o A igual a 10 e o B. Não apareceu o termo com o x, então significa que o B é que é 0 aqui. Já o C apareceu que é menos 400, tá bom? O termo independente. Então, de acordo com o que vier na questão, no exemplo, no problema, você vai identificar os coeficientes A, B e C. O A é sempre quem está com x ao quadrado, o B é sempre quem está com x e o C é aquele termo sozinho, independente, tá bom? Então, equação do segundo grau. A gente precisa resolver 3 passos para encontrar a solução de uma equação do segundo grau, tá bom? Encontrar as raízes, encontrar o valor de x. São sempre 2 raízes, tá? Porque é do segundo grau, 2 raízes. Então, a gente precisa identificar o A, o B e o C para poder jogar na fórmula do delta, que é esse triângulozinho discriminante, b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, e depois jogar na fórmula do x, que é as raízes, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, bora lá. Para resolver a equação do segundo grau, usamos a fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula que eu acabei de dizer, né? Então, a gente identifica o A, o B e o C, tá bom? Da equação, joga na fórmula do delta e vai para a fórmula das raízes, tá? Esse mais ou menos significa que vão ser 2 raízes. Uma raiz você faz menos b mais raiz de delta sobre 2a. E na segunda raiz você faz menos b menos raiz de delta sobre 2a, tá bom? Tem uma diferençazinha aí no final. Uma faz com mais, o outro faz com menos. Vamos ver um exemplo prático. Então, temos uma equação aqui. Vamos identificar A igual a 1, B igual a 5 e C igual a menos 6, tá bom? Identifiquei os coeficientes aí. Agora eu vou jogar na fórmula. Olha o delta.
delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula você não pode esquecer. Tem até uma musiquinha, tá bom? Então, ó, b ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes menos 6, que é o c. Olha aí. 25 menos, com menos ali no 4 do 6, vai dar mais. 25 mais 24, tá bom? Porque 4 vezes 6 dá 24. E deu 49, tá? Agora a gente vai substituir na fórmula das raízes. Olha aí, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b vai ficar menos 5. O raiz do delta vai ficar raiz de 49, porque deu 49 no delta, tá bom? E aí, substituir aí corretamente cada letrinha pelo seu valor, tá bom? Agora vamos fazer a raiz de 49, né? 7. E embaixo 2 vezes 1 dá 2. Agora vamos fazer a raiz pro mais e depois pro menos, tá bom? Então fica com menos 5 mais 7 sobre 2 e embaixo menos 5 menos 7 sobre 2, tá bom? São duas raízes. Você faz pro mais e depois faz com o menos. Aí, menos 5 mais 7 dá 2, né? Sinais diferentes, subtrai e fica o sinal do maior. 2 dividido para 2 vai dar 1. E menos com menos lá embaixo, na segunda raiz. Menos 5 com menos 7 vai dar menos 12. Dividido para 2 vai dar menos 6. Então, encontramos as duas raízes aí, 1 e menos 6. Solução, eu escrevo dessa forma, entre chaves, 1 e menos 6, tá bom? Vamos para outro exemplo, para ver se ficou bem claro qual é a fórmula para resolver uma equação do segundo grau. Vamos lá? Agora temos x ao quadrado menos 6x mais 8. Então, ó, o a igual a 1, o b é menos 6 e o c igual a 8. É muito importante não errar inicialmente aí essa identificação dos coeficientes. Por quê? Quando eu vou substituir na fórmula, eu não posso trocar os valores, ó. Onde tem b, eu troco por menos 6. Onde tem a, eu troco por 1. E onde tem c, eu troco por 8. Troquei direitinho. Agora é só fazer a conta, ó. Dá 36 menos 32. 4 vezes 8 não é 32? Deu 4. Então, vou jogar na minha fórmula da raiz. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tem que aprender essa fórmula. Então, no lugar do b, eu vou trocar por menos 6. Vai ficar menos 6 mais ou menos raiz de 4, que o delta não deu 4, sobre 2 vezes 1, que é o a. Agora, menos com menos 6 vai dar 6. 6 mais ou menos raiz de 4 não deu 2? Então, 6 mais ou menos 2 sobre 2. Então, para cima eu vou fazer com mais, para baixo com menos. 6 mais 2 dividido para 2, deu 8, né? Por 2. E do 6 menos 2 dividido para 2 dá 4 sobre 2, tá bom? Então, encontramos aí 8 dividido para 2 é 4, e 4 dividido para 2 deu 2. 4 e 2 são as raízes da nossa equação do segundo grau. Beleza, pessoal? Então, é só aplicar essa fórmula. Tem que aprender a fórmula de Bhaskara, tá bom? Ela é também chamada de fórmula resolutiva, né? Mas é a fórmula de Bhaskara, fórmula para encontrar os valores de x que satisfazem essa equação, as raízes da equação, a solução da equação do segundo grau, tá bom? Então, até a próxima, vamos fazer a atividade aí.